Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar uns pilares da avaliação antropométrica. Vamos focar em como medir corretamente a estatura, o que o tal do índice de massa corporal, o IMC, realmente nos diz, sabe? E, claro, o que fazer quando não dá para medir peso e altura do jeito tradicional. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando no material super detalhado do professor mestre Bernardo Bernardi. Ele esmiuça esses procedimentos que são, assim, essenciais. O nosso objetivo aqui é ir além do o que medir, para entender de verdade como fazer isso com precisão. É um ponto que o professor Bernardi bate bastante na tecla, né? A precisão como algo fundamental. Então vamos lá. Por que dedicar tanto tempo a algo que parece, sei lá, tão simples quanto medir altura e peso? Será que não é só subir na balança e encostar ali na parede? E como é que o método que a gente usa pode mudar completamente o que esses números significam? Começando pela estatura. Medir a altura parece básico, né? Acompanha a gente desde criança, mostra nosso crescimento linear, mas o material do Prof. Bernardi já mostra logo de cara que tem uma ciência aí por trás. Não é só pegar a primeira trena que aparece, certo? Exato. E a primeira distinção que o professor faz, e que é crucial, é entre estatura e comprimento. A estatura, bom, é a altura medida com a pessoa em pé. É o padrão para quem tem mais de 2 anos. Já o comprimento é medido com a pessoa deitada, essencial para bebês, né, menores de 2 anos, ou para indivíduos que não conseguem ficar de pé, seja por doença, idade avançada, enfim. Claro que existem outras medidas, tipo altura sentado, mas o foco da avaliação nutricional clássica geralmente está nessas duas mesmo. E essa diferença já mostra que o contexto é tudo, né? Não é só um número, mas como ele foi obtido e as ferramentas. O professor Bernardi enfatiza muito a importância do equipamento certo. Sim, total. A precisão começa na ferramenta. O ideal, segundo ele, é um estadiômetro. Mas se não tiver, pode ser uma fita métrica inelástica, sabe? Daquele material que não estica, com precisão de milímetros. Mas a leitura final a gente aproxima para meio centímetro. E essa fita tem que ser fixada na vertical, numa parede bem lisa, sem rodapé, e formando um ângulo perfeito de 90 graus com o chão. Qualquer coisinha fora disso... Tipo uma fita solta ou uma parede meio torta? Exato. Já introduz um erro que pode ser bem significativo. Entendi. A estrutura física da medição tem que ser impecável. E o procedimento? O material descreve uns passos bem rigorosos. Parece quase uma coreografia para evitar qualquer desvio. E é essa a intenção. Cada detalhe ali minimiza uma fonte de erro. O professor Bernardi descreve um protocolo que, nossa, se seguido à risca, garante a confiabilidade da medida. Vamos repassar esses passos? Acho que eles ilustram bem essa complexidade por trás do que parece simples. Perfeito. Qual seria o primeiro passo, então? Primeiro, o posicionamento. A pessoa tem que estar descalça, sem nada na cabeça que atrapalhe, tipo boné, tiara, nem penteado alto. Ela se posiciona no centro do equipamento, de costas para a parede ou para o estadiômetro, corpo reto, ombros relaxados, braços soltos ao lado do corpo e o olhar importante direcionado para um ponto fixo à frente na altura dos olhos. Ok. Até aí parece tranquilo. Mas aí vem um detalhe que o professor destaca bastante. E o tal do plano de Frankfurt. O que é isso e por que é tão importante assim? O plano de Frankfurt, ele é crucial, sabe? Garante que a cabeça não está inclinada nem para cima nem para baixo, o que alteraria totalmente a medida. É uma linha horizontal imaginária, ela conecta a borda de baixo da órbita do olho, sabe? Com a abertura do ouvido, o meato acústico externo. Manter a cabeça nesse plano garante que o ponto mais alto do crânio, o vértex, esteja certinho para a medição. Uma inclinadinha de nada pode adicionar ou tirar centímetros. Fácil, fácil. Faz todo sentido. Cabeça torta, medida torta. E depois de alinhar a cabeça, o que vem? Depois vem o contato com a parede ou estadiômetro. As pernas têm que estar esticadas e paralelas, os pés juntos, formando um ângulo reto com as pernas. O ideal, segundo o professor Bernardi, é que 5 pontos do corpo toquem essa superfície vertical: calcanhares, panturrilhas, glúteos,
as escápulas, né, os ossos das costas, e a parte de trás da cabeça, a região occipital. Caramba, 5 pontos. Mas e se alguém não conseguir encostar todos? Sei lá, uma pessoa com uma lordose mais acentuada, por exemplo. Ótima pergunta. O material reconhece que nem sempre isso é viável. Nesses casos, o professor indica que pelo menos 3 desses 5 pontos devem estar em contato firme. Isso dá uma certa flexibilidade, mas ainda mantém um alinhamento mínimo para o resultado ser confiável. Entendi. Bom, a pessoa está posicionada, alinhada. Como é que se faz a medição de fato? Aí a pessoa inspira fundo, prende a respiração rapidinho, isso ajuda a esticar a coluna, sabe? E a parte móvel do estadiômetro, ou um esquadro firme se for usar fita na parede, é baixada até tocar firmemente o topo da cabeça. Tem que comprimir o cabelo. Essa pressão tem que ser firme, mas claro, sem causar desconforto. E aqui vem um detalhe que me chamou muito a atenção no material do Prof. Bernardi. Tirar a pessoa antes de ler a medida. Por que isso? Parece contraintuitivo. Ah, mas esse é um ponto crítico para evitar erro de última hora. Pensa bem, a pessoa pode relaxar ou se mexer um pouquinho, assim que a haste encosta, ou logo depois. Se você for ler com a pessoa ainda lá, ou se ela se mexer enquanto você tenta enxergar o número, pronto, a medida pode mudar. Então a técnica correta é baixa a haste, pede para a pessoa sair com cuidado e só então você faz a leitura na escala mantendo a haste móvel paradinha onde ela encostou. E anotar na hora. Nossa, realmente. Cada etapa tem uma lógica para garantir a tal da acurácia. E a anotação também tem um padrão, né? Não é só anotar o número que viu. Exatamente. A leitura tem que ser feita no nível dos seus olhos para evitar erro de paralaxe, sabe? Aquele erro de quando você olha meio de lado. E o resultado tem que ser registrado imediatamente, e aqui o detalhe, aproximando para o meio centímetro mais próximo. Por exemplo, se deu 172,3 centímetros, você anota 172,5 centímetros. Se deu 172,2 centímetros, anota 172,0 centímetros. Essa padronização na aproximação é vital para comparar dados e para estudos populacionais. Fica muito claro que medir a estatura corretamente é um procedimento bem técnico. Exige treinamento, atenção aos detalhes, não é de qualquer jeito. Agora, vamos mudar para outra medida que está em todo lugar. O Índice de Massa Corporal, o famoso IMC. Calculado como peso dividido pela altura ao quadrado. O professor Bernardi menciona que ele é usado em todas as fases da vida. Por que será que ele se tornou tão universal assim? Olha, o IMC, que também chamam de índice de Quetelet, né? Ele ganhou essa popularidade toda por várias razões que o material do professor destaca bem. A principal, acho que é a simplicidade e o baixo custo. Você só precisa de peso e altura, que são medidas, assim, relativamente fáceis de obter. Além disso, ele não é invasivo e os pontos de corte, baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade, são padronizados mundialmente pela OMS. Isso facilita muito comparar dados entre países, fazer estudos grandes. E ele tem sido muito associado a riscos de saúde, né? Acho que isso também pesa. Sim, com certeza. Essa é outra grande razão para ele ser tão usado. O IMC é um indicador, digamos, razoável do risco de morbimortalidade em nível de população. Muitos estudos mostram associações claras entre IMC alto e maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, tipo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, até alguns tipos de câncer. É uma ferramenta útil para triagem, para vigilância em saúde pública, mas, como toda ferramenta que tenta simplificar algo complexo, o IMC tem suas pegadinhas. O material do professor Bernardi é bem enfático quanto às limitações dele. Quais são as principais? A principal limitação, e a mais crítica mesmo, é que o IMC não diferencia de onde vem o peso. Se é gordura ou se é massa magra, músculo, osso, água. Ele é só um índice de peso para altura, não de gordura corporal. E isso leva a umas distorções bem importantes. Como no caso dos atletas, né? Que você tinha comentado antes. Exatamente. Pega um fisiculturista ou um jogador de rugby. Eles podem ter um IMC na faixa de obesidade,
mas é porque tem muita massa muscular, que é densa, pesa bastante. Nesse caso, o IMC alto não indica risco aumentado de doença por excesso de gordura. E o contrário também acontece, viu? Uma pessoa idosa com sarcopenia, que é a perda de músculo, pode ter um IMC normal, mas ter uma porcentagem de gordura corporal bem alta e um risco metabólico aumentado. O IMC sozinho engana. O Prof. Bernardi também fala da questão das proporções corporais, como ter pernas curtas, como isso afeta. Sim, ele menciona isso. Pessoas com um tronco relativamente mais longo e as pernas mais curtas podem ter um IMC mais alto para a mesma quantidade de gordura corporal, se comparadas com pessoas de proporções diferentes. Outro ponto importante é na adolescência. Durante o estirão de crescimento, a relação peso-altura muda muito rápido. O IMC pode flutuar de um jeito que não reflete necessariamente o estado nutricional de longo prazo daquele jovem. Então, a mensagem principal do Prof. Bernardi sobre o IMC parece ser: é útil sim, mas use com muita cautela e nunca sozinho. É isso. Exatamente. O que é fascinante nisso tudo é como uma medida tão usada, tão difundida, precisa ser interpretada com tanto cuidado, né? A recomendação clara do professor e de muitos especialistas é sempre correlacionar o IMC com outras avaliações, especialmente aquelas que medem mais diretamente a composição corporal, tipo dobras cutâneas, bioimpedância ou a distribuição da gordura, como a circunferência da cintura. O IMC sozinho pode ser bem enganoso na avaliação individual. É um bom ponto de partida para a população, mas clinicamente limitado sem mais contexto. Entendido. O IMC é um indicador, um sinalizador, mas não um diagnóstico fechado. Isso nos leva direto para a próxima questão que o professor Bernardi aborda. O que fazer quando nem as medidas básicas de peso e altura podem ser feitas do jeito normal? Pense em pacientes acamados, em UTI, gente com trauma grave. Nessas situações, as técnicas de estimativa de peso e altura se tornam, absolutamente vitais. O material do professor destaca muito a importância disso. É crucial para o planejamento da terapia nutricional, para o cálculo de dose de remédio, para o monitoramento clínico mesmo. Sem essas estimativas, o cuidado fica muito comprometido. E como é que se estima o peso nesses casos? Quais medidas o Prof. Bernardi indica como necessárias? Uma das principais técnicas que ele descreve para estimar o peso corporal é baseada na circunferência da panturrilha. O avaliador mede o perímetro máximo do músculo gastrocnêmio, a famosa batata da perna, né? Com o paciente deitado de barriga para cima e o joelho dobrado a 90 graus. Essa medida, geralmente combinada com outras informações, como sexo, idade, às vezes outras medidas, como a altura do joelho ou a dobra cutânea subescapular, que ele também menciona como relevante, tudo isso entra em equações de predição para estimar o peso. Interessante. A circunferência da panturrilha como um indicativo da massa corporal total. E para a altura, quando a pessoa não pode ficar em pé, como faz? Para estimar a estatura, a técnica mais comum e que está bem detalhada no material do Prof. Bernardi é a medição da altura do joelho. Ela é considerada um bom preditor da estatura máxima que a pessoa atingiu na vida. E como é que se mede essa tal altura do joelho? Precisa de algum equipamento especial? Ou sentado. O joelho e o tornozelo do mesmo lado, geralmente o esquerdo, devem formar ângulos de 90 graus, bem certinho. Aí se usa um instrumento chamado paquímetro grande, ou antropômetro. É tipo uma régua deslizante de alta precisão ou uma pinça grande com escala. Uma haste fixa do paquímetro fica sob o calcanhar e a haste móvel desliza até tocar firmemente a parte da frente da patela, a rótula. A distância entre essas hastes é a altura do joelho, medidas em centímetros. Nossa, que específico. E essa medida da altura do joelho, por si só, já dá a estimativa da altura total? Não diretamente. A medida da altura do joelho, que a gente chama de AJ, entra como a variável principal em fórmulas de regressão. Essas fórmulas também levam em conta o sexo e a idade da pessoa. O professor Bernardi até fornece exemplos dessas equações no material.
Por exemplo, para homens, a estatura em centímetros seria 64,19 mais 0,04 vezes a idade em anos, mais 2,02 vezes a altura do joelho em centímetros. E para mulheres, estatura em centímetros igual a 84,88 mais 0,24 vezes a idade em anos, mais 1,83 vezes a altura do joelho em centímetro. Repara como os números, os coeficientes, são diferentes para homens e mulheres. Isso reflete as diferenças médias nas proporções corporais, né? E a idade também entra como um fator de correção, porque a estatura tende a diminuir um pouquinho com o envelhecimento. Essas fórmulas parecem dar um jeito bem objetivo de chegar numa estimativa, né? O professor menciona alguma outra alternativa para estimar a altura, além dessa do joelho? Sim, ele menciona rapidamente outra técnica que pode ser usada principalmente em adultos e idosos, que é medir a distância demospan, ou meio span. Por exemplo, a distância entre o meio do osso externo, aqui no centro do peito, e a ponta do dedo médio com o braço esticado para o lado, ou até a envergadura total, de ponta a ponta dos dedos médios com os dois braços abertos. Mas a altura do joelho parece ser o método padrão mais detalhado no material que a gente analisou. Então, o que tudo isso significa na prática? Essas estimativas, elas são tão confiáveis quanto as medidas diretas? Dá para confiar? Olha, elas são as melhores opções que a gente tem quando a medição direta é impossível. Ponto. É óbvio que existe uma margem de erro em qualquer estimativa que use equação de predição. Não tem como ser perfeito. No entanto, essas fórmulas foram validadas em várias populações e, quando aplicadas direitinho, com a técnica correta, elas dão valores muito mais precisos do que um simples chute, sabe? Ou uma adivinhação. Para fins clínicos, tipo calcular quantas calorias a pessoa precisa ou a dose de um remédio, uma estimativa bem feita é infinitamente melhor do que não ter dado nenhum. A precisão aqui é relativa à alternativa, que seria a ausência total de informação. Aí o estrago pode ser maior. Faz todo sentido. É sobre obter o melhor dado possível na circunstância que se tem. Então, só para a gente amarrar tudo o que conversamos, baseado no material do professor Bernardi, começamos vendo a importância crítica da técnica, da padronização na hora de medir a estatura. Cada detalhezinho conta, desde o plano de Frankfurt até como anotar o resultado. Depois discutimos o IMC, uma ferramenta epidemiológica valiosa, sim, mas que exige muita cautela na interpretação individual, porque não separa gordura de músculo, e por fim exploramos as técnicas essenciais para estimar o peso, usando a circunferência da panturrilha e a altura, principalmente pela altura do joelho, com aquelas fórmulas específicas quando não dá para medir do jeito convencional. A palavra-chave que ficou martelando aqui é a busca pela precisão e pela padronização. É isso? Exato. E se a gente conectar isso tudo a um quadro maior, o que o material do Profil Bernardi nos mostra de forma muito clara é que a qualidade das medições antropométricas, sejam elas diretas ou estimadas, é a base, o alicerce sobre o qual a gente constrói muitas decisões em saúde. Uma avaliação clínica que funciona, um plano nutricional que dá resultado, um monitoramento do crescimento infantil, a vigilância de tendências como obesidade na população. Nossa, tudo isso depende de dados confiáveis. E as técnicas de estimativa são particularmente cruciais. Elas garantem que populações vulneráveis, os acamados, os idosos frágeis, os pacientes de UTI, não fiquem de fora dessa base de informação. Não ter o dado impactaria diretamente a qualidade do cuidado que eles recebem. A precisão nesse contexto todo não é um luxo acadêmico, sabe? É uma necessidade clínica diária. Nossa, a profundidade e o rigor metodológico que o professor Bernardi apresenta no material dele realmente abrem os olhos, né? Para a complexidade que existe por trás dessas medidas que a gente muitas vezes toma como garantidas, como algo simples. Fica muito claro que medir num contexto clínico ou de pesquisa é bem mais do que parece à primeira vista. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, não acha? Pensando nessa necessidade quase, obsessiva por seguir protocolos tão específicos que o professor Bernardi detalha. Desde o ângulo do chão com a parede, a pressão da haste na cabeça, o ângulo exato do joelho na hora de estimar. Como será que as pequenas variações, que, vamos combinar, inevitavelmente acontecem no mundo real, afetam os resultados? Um profissional que está com pressa,
outro talvez menos treinado, um equipamento um pouquinho descalibrado, a interpretação do ponto exato na panturrilha para medir a circunferência. Como isso impacta não só o acompanhamento daquele único paciente ao longo do tempo, mas também quando a gente junta os dados de milhares de pessoas para estudos epidemiológicos ou para definir políticas de saúde pública. Será que a gente está subestimando o ruído, o erro causado por essas microvariações e o quanto isso pode distorcer a nossa compreensão das tendências de saúde em larga escala? Qual que é o limite de erro que a gente considera aceitável, sabe? E será que a gente está realmente ciente das consequências silenciosas quando a gente ultrapassa esse limite sem perceber? Fica aí para